Oi, pessoal, bem-vindos à terceira aula de JavaScript para iniciantes. Antes de começar essa aula, eu queria dar uma lembrada na aula passada, quando eu falei de declaração de variável. Como mencionado na última aula, para fazer uma declaração de variável, você tem que usar o var, colocar o nome da variável que vai receber, como se fosse um recipiente mesmo, e o conteúdo a ser declarado. O sinal de igual refere-se à atribuição e o que vem na frente é o que está sendo atribuído. Se você acompanhou a última aula, você sabe que o JavaScript é uma linguagem de tipagem e é automático. Então, a partir do momento que eu coloquei aspas em um conteúdo, ele já é uma string. Se tiver dúvida, é legal assistir a aula 2, que eu explico sobre a definição de tipagem automática dentro do JavaScript. Esse tipo de declaração, lembrando, tudo no JavaScript que você vê é uma instrução, e as instruções são chamadas de declaração. Isso não é importante, mas é só para ter uma base para entender do que eu estou falando. Esse tipo de declaração aqui de instrução no JavaScript é uma expressão. Tem dois tipos de expressões. Aquela que você atribui o valor e aquela que é o próprio valor. A que atribui valor é igual a essa. Você tem a variável do lado esquerdo e a atribuição de valor do lado direito, atribuindo com sinal de igual. E a própria expressão dita que é o nome da sua variável, que contém um conteúdo específico. No caso, é uma string com o valor teste. Por que eu estou explicando isso? Porque eu vou começar a falar de operadores. Eu sei que esse assunto é chato pra mas eu vou tentar ser o menos maçante possível. Tem alguns assuntos que não dá para pular, e esse é um deles. Sem isso, não dá para você prosseguir com o seu código. Então, para não ficar tão chato, tenta fazer o que eu estou fazendo junto, faz os testes enquanto eu escrevo, você para o vídeo e faz junto, porque além de você testar junto comigo, fica menos chato. Então, vamos lá. Para começar, o que são operadores? Acabei de falar da expressão, né? Operadores são uma categoria de expressão. Vamos começar falando dos operadores de atribuição. A gente já começou sabendo. Atribuição, sinal de igual, o da direita atribui para o da esquerda. Mas aqui a gente está atribuindo uma única variável, que é a teste. Você pode trabalhar com valores de atribuição de N formas. Eu vou falar algumas outras que tem uma lista com várias formas. Algumas eu nunca usei, então não vou nem exemplificar, vou falar as mais utilizadas. Vamos começar, que nem você aprendeu lá atrás, aquelas simples: adição, subtração, divisão e multiplicação. Como que eu faço a atribuição de um operador de soma? Simples, você já sabe como que faz a atribuição, né? Então, vem aqui, x recebe x mais y. Aí você está pensando, como que eu faço o de subtração? Se você disse que é com menos, você é muito esperto. A mesma coisa você vai fazer para multiplicação. Aí você vai usar o x. Não, não vai usar o x. Você vai usar o asterisco. Não me coloca x aqui, que não vai fazer sentido nenhum. X você usa na conta na escola. Aqui, multiplicação é asterisco e divisão é a barra. Tem outros operadores que são um pouco menos conhecidos, que é tipo esse. Esse daqui calcula o resto. Para quem não lembra, o resto é o que sobra da divisão de dois números. Então, 5 dividido por 2. O resto é... Para quem falou 1, acertou. Se você coloca 5 aqui e 2, isso aqui é chamado de mod, mas não liga para isso. Vamos chamar de resto mesmo, porque fica mais fácil de entender. O resto dessa conta, dentro dessa variável x, a partir de agora vai valer 1.
Isso daí facilita bastante na hora de fazer alguns cálculos dentro do JavaScript. Vamos fazer uns exemplos aqui no console para não ficar tão chato, né? E assim você pode me acompanhar. Lembrando, como é que abre o console? Option Command I, ou você vem aqui e clica com os dois dedos ou com o direito e dá Inspect. Vem no console. Eu gosto de usar o console do Google, mas sempre vem algum erro aqui, aí você vem e limpa. Não esquece para limpar aqui ou console.clear. Vamos começar então pela adição. Eu tenho a minha variável x, que recebe um valor mais o outro. O retorno dessa variável é 3. Mesma coisa, vamos usar aqui o exemplo da conta de menos. Vamos inverter aqui para não dar negativo, né? Agora o valor da minha variável é 0. Agora voltando àquela característica do JavaScript totalmente tipado e que não precisa declarar o tipo de variável antes de escrever e substitui e ela muda. Vamos fazer uma coisa aqui, usando a atribuição. O que acontece quando eu recebo a soma de uma string? Lembra, string, por aspas, duplas ou simples, mais 2 número. O que você acha que vai acontecer aqui? 22. Por que deu 22 e não deu 4? Porque o JavaScript força a tipagem. É legal fazer isso e testar, porque isso é muito comum em cair em prova na hora de você fazer teste para entrar numa empresa. Eu mesmo já peguei isso daí mais de uma vez. Por que isso acontece? Em operações que envolvem string e número, o JavaScript vai forçar para a tipagem string. Não vai acontecer isso se você vier aqui usar o operador menos. Só acontece quando é string e é operador mais. O operador mais aqui tem outra função. Vou falar disso um pouco mais tarde. Ele é tipo um coringa, ele funciona para mais de uma coisa. Mesma coisa se você fizer vezes ou dividir. Ele sempre força a tipagem para string só quando for sinal de mais. Não esquece disso, isso é importante. Agora, só para ver um pouco dos outros aqui. Uma operação de multiplicação. E uma de divisão. Vamos dar uma olhada naquele lá, que é o resto, só para conferir e ver como a gente estava certo. Estou esquecendo de declarar o var aqui, não esquece, hein? Vamos ver se retorna aquele valor que eu falei. Temos aí, x é igual a 1. Agora, uma outra dica. Lembra que eu falei que toda vez que você declara uma variável, ela inicia com valor undefined? Então, temos aqui o z undefined. O que acontece se eu vier aqui, então, e fizer a atribuição de um operador undefined mais um número? O que vocês acham que retorna? Retorna o none. E o que é o none dentro do JavaScript? É uma sigla, significa not a number. Não é um número. Não é usual se utilizar do valor de retorno none. Considera assim, deu none, deu errado. Faz de novo. Então, a gente deu uma passada sobre os operadores de atribuição. Se você quiser se aprofundar, dá uma lida. O que eu estou explicando é para você entender. É legal que você leia, que você faça os testes junto para conseguir entender melhor.
E eu vou começar a falar sobre os operadores de comparação. E nós vamos entrar no tão famoso if, que aí vai começar a ficar legal o JavaScript. Então, vamos apagar tudo aqui para começar a brincar com o if. Antes de mais nada, quem não sabe, é assim que escreve if. E para quem não sabe, if significa se. Se for lá e traduzir, vai dar se. Pode parecer meio idiota eu escrever aqui o que é se, mas pode acreditar. Tem muito programador aí que depois de um tempo não sabe o que significa isso daqui. Faz e não sabe o que está fazendo. Então, para falar do se, ou melhor, do if, que acho que é uma das mais importantes estruturas que a gente tem dentro do JavaScript, vamos voltar às declarações. Lembra, declaração dentro do JavaScript, tudo é declaração, tudo que é feito dentro do JavaScript é uma instrução. E nós temos as declarações de bloco. Como que é feita uma declaração de bloco? Tudo o que contém dentro de chaves. Vou aumentar aqui de novo para vocês verem. Tudo que está entre chaves é uma declaração de bloco. E às vezes você quer que aconteça só o que está aqui dentro. A condição para o código funcionar bem, para dar continuidade ao que você está escrevendo, tem que acontecer apenas aqui dentro. Então, vamos lá. Você já deve estar com o seu Sublime aberto, com o seu projeto. Vamos começar a trabalhar com JavaScript. Se, vamos se acostumar com esse tipo de estrutura. Se alguma coisa for verdadeira, faça o que está dentro desse bloco. If, parênteses, chaves. Essa estrutura de parênteses, se você vier dentro do console e digitar dentro de parênteses, ele vai executar. Tudo que você declarar dentro do parênteses vai ser executado. Se você declarar aqui x, não, 1 mais 2, ele vai executar. Isso é uma estrutura de execução. Então, a partir do momento que você coloca o if aqui dentro, ele vai ser executado e vai tornar esse se verdadeiro ou não. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho uma variável aqui. A minha variável é de validação. Lembra dos 5 tipos primitivos? Vou usar um deles. Vou usar o true. Se a minha validação for positiva, execute essa minha linha de código. Aí você me pergunta, que p é essa de 2 sinais de igual, sendo que até agora eu só tinha aprendido um? Esse é sinal de comparação dentro da linguagem de programação. Eu não conheço outra linguagem que não use assim, também não posso afirmar, mas em JavaScript, se você quiser comparar alguma coisa, você usa assim. Tem uma outra forma também, mas eu não vou falar agora, para não complicar mais ainda o que eu estou explicando agora, mas eu vou falar sobre ela. Então, se validação for igual a true, faça tal coisa. Então, vamos lá. Vamos dar um console aqui, .log. Vamos lá. Então, se for verdadeiro, faça isso. Aí você fala assim, tá, e se não for verdadeiro? Aí que entra a segunda parte do if, o else. E o que é o else? É o se não. Então, se não for verdadeiro, não faça isso, faça isso. Lembra de colocar o ponto e vírgula, não porque precisa, mas por uma questão de semântica. Então, vamos lá testar? Como eu não criei uma estrutura aqui de HTML, nem chamei esse arquivo de forma externa, eu vou colar lá no console, que fica mais rápido para visualizar.
que ele retornou para a gente? Faça isso. Por quê? Validação é igual a true. Toda a estrutura de if, ele espera um retorno true. Seria a mesma coisa se você viesse aqui e não colocasse aqui absolutamente nada, colocasse só validação. Ele vai dar true, porque esse tipo de estrutura espera um true. Agora você pode estar pensando, não entendi nada. Normal. Vai ser assim durante um tempo, até você começar a entender e ficar mais claro o JavaScript. Só entenda por hora que if espera um retorno positivo dentro do parênteses. Ele não precisa ser justamente um booleano. Ele pode ser um retorno positivo. Só tenha isso por agora. E eu vou explicando o que é esse positivo para ele. Aí você fala assim, tá, eu não quero que caia no faça isso, eu quero que caia no faça aquilo. Se isso daqui é uma validação e ela é positiva, que é igual a true, e eu estou fazendo a validação igual a true, como que eu faria, então, para cair no faça aquilo? Você consegue ter ideia de como que faz isso? Bom, existem algumas formas de fazer isso, e eu espero que vocês tenham pensado em alguma certa. Então, vamos a uma delas. Primeiro, você pode vir aqui e falar que é igual a false. Validação é igual a false? Não, né? Vamos rodar lá para ver se funciona? Não, não é igual a false, então vai dar faça aquilo. Agora, outra forma de fazer isso. Vamos manter o true. Aí você fala, mas como é que vai funcionar? Validação é igual a true. Aqui que entra outro tipo de comparador. A gente aprendeu o de comparação. Agora a gente vai aprender o de comparação que espera que seja diferente. Para isso, você coloca o sinal de exclamação antes do sinal de igual. Então, validação é diferente de true? Vamos dar uma olhada lá? Para não ter que ficar copiando e colando, tem um truquezinho aqui. Se você apertar a seta para cima dentro do console, ele vai inserir os últimos trechos de código que você escreveu. Olha, tá vendo? Para cima, para baixo. Então, esse é o meu último trecho de código. O que eu fiz lá, eu neguei. Isso aqui chama negação. Então, eu espero que validação seja diferente de false. De true, desculpa. Faça aquilo. Então, nós temos duas formas. Validação igual a false ou validação diferente de true. Então, nós vimos duas formas. Validação igual a false e validação diferente de true, para a gente cair no else. Então, a gente aprendeu o if, que é o primeiro condicional que a gente está aprendendo, levando em consideração um valor que é igual e um valor que é diferente. Aí você pensa, pronto, já aprendi as validações que eu preciso, já posso passar para o próximo passo. Não. Como sempre, a matemática perseguindo a gente, e agora a gente vai aprender sobre esses dois sinaizinhos aqui. O menor e o maior. Um truque para você decorar isso daqui. Eu mesmo esqueço todas as vezes. Se você vier aqui no sinal, deixa eu aumentar mais um pouco. Olha para o sinal. Se você colocar um pauzinho aqui embaixo dele e fechar ele e virar um 4, é que eu não consigo colocar para vocês verem aqui, mas imagina um pauzinho aqui na parte de baixo, no meio dele, e ele virar um 4, é menor. Se você virar e colocar um pauzinho no meio dele embaixo e virar um 7, é maior. Vai por mim. Isso é muito importante quando você está fazendo programação e esquece isso o tempo todo.
Então, vamos começar. Como que eu vou usar isso? Usando a validação, eu vou lá trocar o valor dela. Vamos dizer que ela seja um valor 2. Se 2 for maior que 1, eu vou tirar o faça isso para ficar mais fácil. Se imprima para mim, sim, é maior. Se não, else, não é maior. Copia, vamos rodar o código no console. Sim, é maior. Agora, se eu quiser saber, para cair no else, se ele é menor, sinal contrário, lembra? Fechou, virou um 4 menor. Validação é menor. Validação que é igual a 2. É menor que 1? Não, é maior. Agora eu vou falar um negócio que pode dar uma confundida na cabeça de vocês. Mas vocês vão acabar vendo isso mais pra frente. Se eu introduzir agora, talvez fique mais fácil. Que é quando você usa, ao invés de 2, 3. Aí você volta a me perguntar, que porra é essa de novo? Isso está verificando duas coisas. Se é igual e se a tipagem é a mesma. Aí você pergunta, o que é tipagem? Aí eu vou te responder, você já devia saber porque eu expliquei na aula passada. Tipagem é o tipo que é atribuído assim que você declara uma variável com um valor específico. Ele se atribui sozinho. Você vem aqui, continua com 2 e pergunta: 2 é igual a 2? O que vocês acham que isso vai retornar? Validação 2. Validação é igual a 2? Não é igual. Mas você fala, mas 2 é igual a 2. Não, não é. Porque validação, o type of dele é number. E 2 o type of é string. E o que esse igual, igual, igual faz? Ele valida não só se é igual, mas também o tipo. Então, ele espera que, além de ser o mesmo valor, que seja o mesmo tipo. Explicando isso, eu consigo voltar e falar sobre uma coisa que são os retornos, que são negativos. Lembra que eu falei do positivo? Negativo. Não tem um jeito de explicar como que fique mais fácil de entender isso daqui. Mesma coisa se eu vier aqui e quiser negar e perguntar se 2 número é diferente de 2 string. Qual é o retorno esperado? Que sim. Ele é diferente? Ele é diferente. Porque ele não é do mesmo tipo. Vamos testar lá. Primeiro retorno, sim. Então, a aula ficou muito grande, aí eu tive que fazer um corte e eu separei a aula em duas. E na próxima a gente vê os exemplos disso que a gente viu aqui nessa aula. Então, até a próxima.